O Hospital Macro-Regional Tomás Martins é referência no Vale do Pindaré para pacientes diagnosticados com a Covid-19. Atualmente tem 10 leitos de enfermaria e 22 de UTI. A ocupação varia a cada dia, mas fica sempre acima de 85%. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, falou sobre essa situação e destacou que há a possibilidade de aumentar os leitos dentro do próprio hospital. Hoje, Santa Inês conta já com 22 leitos de UTI, 10 leitos de enfermaria só para a Covid-19. E o fundamental é a gente pensar em termos macro. A gente tem continuado feita a expansão em Imperatriz, em Bacabal, em Pedreiras, em Balsas, também na cidade de São Luís. Então a gente deve pensar não apenas de maneira localizada, mas de maneira para o estado inteiro. As transferências por avião, elas continuam acontecendo, por via UTI no ar. E mesmo chegando perto de 100%, a cidade de Santa Inês ainda não é o foco de nossa maior preocupação. Há regiões do estado que estão em situação mais crítica, é exemplo da cidade de Imperatriz. Então a gente tem pedido ajuda da população de Santa Inês para a gente continuar com essas taxas, para diminuí-las com o passar do tempo, mas sobretudo sabendo que nosso sistema ainda tem condição, a gente tem condição de expandir ainda os leitos para a Covid-19 dentro do nosso hospital macro-regional. Os números de casos ativos dos municípios da região têm crescido com frequência nas últimas semanas. Em Santa Inês, por exemplo, já são mais de 100 pessoas infectadas pelo coronavírus. A cidade de Pindaré-Mirim também já ultrapassou essa marca. Apesar dessa realidade, o secretário Carlos Lula enfatizou que há outras regiões do Maranhão em situações bem mais preocupantes e que o Vale do Pindaré não tem uma taxa grande de transmissão do vírus comparada a outras áreas do estado. O Hospital Macro-Regional de Santa Inês ele serve como referência sanitária para todos os municípios da região do Vale do Pindaré. O fundamental aí é a gente pensar que o Vale do Pindaré ele não tem ainda a mesma taxa de transmissibilidade do vírus que outras regiões do estado. E nisso a gente avalia de maneira muito positiva. Se a gente olhar o que tem acontecido ao leste do estado, na capital, ou mesmo no sul e sudeste do Maranhão, a gente vê que a situação é muito mais grave. Então, de todo modo, é uma situação que ainda nos preocupa, que nos aflige, que não pode nos deixar tranquilos, muito pelo contrário, o estado tem que ser de atenção permanente, mas a gente pede ajuda da população, que a gente continue a expansão dos nossos leitos, mas eu preciso da ajuda da população para que a gente possa também diminuir a curva de transmissão da doença. A possibilidade de um lockdown, no momento, foi descartada. O lockdown ele tem problema social para acontecer nesse momento. A gente tem de olhar o exemplo do que tem acontecido no país como um todo. Sem auxílio emergencial, sem prever as consequências sociais da medida, é muito difícil a gente adotar uma medida tão drástica e tão dura, como a gente já adotou no ano passado. Então é fundamental a gente sempre estar no meio do caminho. A gente não pode nem só pensar do ponto de vista sanitário, a gente nem pode só pensar do ponto de vista econômico. Mas há uma preocupação essencial, que as pessoas não morrerem nem pelo vírus, mas também não morrerem de fome. Então, as restrições, elas têm sido parciais, porque elas são o limite do que a sociedade aguenta. Nesse momento, a gente tem de pensar que a gente continua adotando medidas que elas restringem a circulação de pessoas, atacam a economia, mas não atacam a ponto de impedir que as pessoas tenham o seu sustento de cada dia. A gente tem essas duas preocupações. O secretário fez um apelo para que a população contribua obedecendo às medidas sanitárias para evitar o contágio da Covid-19 e, assim, diminuir as grandes taxas de casos ativos, de internações e de mortes em todo o estado. Peço a ajuda de vocês, do Vale do Pindaré, vocês que têm parentes no restante do Maranhão, nos ajudem a combater a doença. O governo está fazendo sua parte. Estamos tentando vacinar o mais rápido possível, estamos tentando continuar a expansão da nossa rede de saúde para não colapsar, mas sem a ajuda de vocês é impossível. E é essa ajuda que eu peço nesse momento. É hora de ficar em casa com os seus, para evitar que a tragédia de tantas famílias maranhenses também seja uma tragédia na sua família.